Bom, a gente vai falar hoje um pouco sobre a introdução ao laboratório de microbiologia. Dentro dessa introdução, a gente vai falar hoje sobre os agentes químicos. Os agentes químicos, né, que são usados no controle do crescimento microbiano, são aqueles produtos que a gente compra no supermercado, como água sanitária, o álcool em gel, desinfetante, tá? O enxaguante bucal, ele também, tá? É um agente químico, tá? Então é todo aqueles produtos químicos ali que vai visar a eliminação ou a redução da carga microbiana. Esses agentes químicos eles podem ser classificados em efeito estático e em efeito microbicida. O efeito estático ele apenas vai parar o crescimento, mas ele não vai eliminar os micro-organismos. Já no efeito microbicida, vai haver sim a morte do micro-organismos, tá? Então, os agentes químicos eles podem ter o efeito estático, que apenas para o crescimento, mas não mata, e o efeito microbicida, que elimina sim o micro-organismos. Dentro desses produtos químicos, né, desses agentes químicos, a gente tem os desinfetantes, agentes surfactantes quaternários de amônia, como por exemplo o álcool, o detergente, os desinfetantes, né, enfim. E o que é que esses desinfetantes eles fazem, né? Eles vão atuar ali na membrana do micro-organismo, tá? Aqui a gente tem a membrana do micro-organismos e a gente sabe o que ele é formado por quê? Por fosfolipídio, né? Por proteína. Então, o que é que acontece? Esses agentes surfactantes, eles atuam ali na tensão superficial da água e eles têm a função ali de romper essa membrana plasmática. Quando esses agentes desinfectantes eles agem ali estourando essa membrana plasmática, rompendo essa membrana, consequentemente esses micro-organismos vão morrer, tá? É bem comum a gente utilizar, né, recentemente aí na pandemia, o álcool em gel para eliminar o vírus, tá? Não só para a bactéria, mas para vírus também, tá? Porque às vezes a pessoa se aprisiona só a eliminação de bactéria, tá? Mas aí vem a pandemia e lembra bem que esse álcool aí ele serve para fungo, para bactéria, para vírus também. Então ele rompe ali essa membrana plasmática que é formada por fosfolipídio, proteína, como eu falei, como vocês conseguem ver aí na imagem. Nos agentes químicos a gente tem também o álcool, né? A ação do álcool nas células é justamente a desnaturação das proteínas, tá? A gente sabe e viu na imagem anterior que a membrana dos micro-organismos aqui ó, é formada por proteína, aqui ó, proteína integrada, tá? E o que é que acontece quando a gente tem o álcool, né? Ele vai fazer a desnaturação da proteína. Então a gente tem a proteína aqui, ó, no estado quaternário, tá? Ó, a gente pode ver que tem 4 aqui, ó, diferentes, tá? E aí quando a gente aplica o álcool, ela fica toda desordenada, tá? Ela fica inativa. Quando desnatura a proteína, ela não tem mais a função ativa dela. Então, o micro-organismo também ele vai morrer por conta dessas proteínas que são desnaturadas presentes ali nas células, na membrana plasmática, ali nas células desses micro-organismos. A gente tem a ação do sabão. A ação do sabão ele é bem interessante, né? A gente fala de sabão e detergente. Também eles têm a mesma função. Como? Observe que essa foto aqui, que tem os fosfolipídios em azul, é da membrana plasmática ali dos micro-organismos, tá? E os fosfolipídios, eles são os lipídios. E os fosfolipídios, eles têm a parte polar e a parte apolar, né? Então, uma parte dele consegue se ligar perfeitamente à água e a outra se ligar perfeitamente à gordura. Nessa imagem aqui, ó, que tem essa estrutura química aqui, a gente tem a parte polar e a parte apolar do detergente. Assim como tem também ali ó,
a função dos fosfolipídios dos micro-organismos. O que é que acontece no sabão? A molécula do sabão, que é essa aqui, ela tem a mesma função dos fosfolipídios. Quando minha mão está com micro-organismos suja, tá, gente? Tá ali contaminada. E eu vou lavar minha mão, quando eu aplico o detergente ou sabão na minha mão, a molécula do sabão, que tem parte polar e apolar, ela vai se ligar com os fosfolipídios, que é o lipídio ali, e vai levar embora ali aquele micro-organismo através dessa água. Tá? É comum geralmente, a gente ver isso em uma micela, por exemplo. A gente tem a parte que tem afinidade com a gordura, que é essa parte central aqui dessa terceira imagem aqui, e o micro-organismo dele vai ficar nessa parte central. Por quê? Porque a célula dele, a membrana plasmática, é formada por vários fosfolipídios, onde essas moléculas aqui, ó, de detergentes, elas vão se ligar com esses fosfolipídios, aprisionando o micro-organismo dentro, tá? Essa outra parte de fora vai se ligar com a água e vai levar embora esses micro-organismos, tá? A gente tem, dentro dos métodos químicos de controle microbiano, a descontaminação. Na descontaminação em laboratório de microbiologia, a gente usa muito o autoclave. Ele é um equipamento muito importante da microbiologia de alimentos, tá? Eu acho que na aula passada eu falei para vocês da autoclave, que a gente utilizava para esterilizar 15 minutos durante 121 graus Celsius. Mas isso é para esterilizar. Quando a gente vai fazer a desinfecção dos utensílios, né, das placas pétreas, como vocês veem aqui na imagem, que estão todas contaminadas, aqui eu acho que são fungos filamentosos. Então a gente vai ir na autoclave de desinfecção, que a gente tem duas, uma de esterilização e uma para desinfecção. Vai colocar esses equipamentos lá e vai fazer essa desinfecção, tá? Pela temperatura durante meia hora. Depois a gente vai esperar esfriar, vai fazer uma lavagem com detergente e enxágue com água de torneira, tá normal, igual como a gente vai se lavando um prato na nossa casa, e depois a gente vai lavar com água destilada, ou seja, depois que eu lavei com água e detergente normal de torneira, né, com água de torneira, eu vou passar ali a minha água destilada. Essa água destilada ela é livre de minerais, tá? Então não vai ficar resíduo de minerais nos meus utensílios. Logo após eu levo esses materiais ali para a estufa de secagem. É muito importante quando a gente está utilizando ali, fazendo essa descontaminação ou fazendo também a esterilização, que utensílios fechados, como os tubos de ensaio que tem essas tampinhas, a gente nunca fecha hermeticamente, tá? Fechar hermeticamente é fechar perfeitamente ali, ficar bem fechadinho. A gente não deve fazer isso quando a gente vai usar esses equipamentos fechadinhos ali na autoclave. Justamente porque quando vai gerar uma pressão ali dentro, tem líquido aqui nesse tubo. Então pode haver o quê? A pressão, criar uma pressão e estourar. Então, quando a gente tanto vai usar esses tubos aí na esterilização com algum líquido ou na desinfecção, a gente deixa ali ele meio aberto justamente para não ocorrer essas explosões ali dentro da autoclave. Essa autoclave, como eu falei para vocês, ela funciona ali como uma panela de pressão e ela tem o calor úmido, tá? É um calor mais penetrante. Ele tem mais força em eliminar ou esterilizar os materiais.